Olá, querido irmão, seja bem-vindo à nossa nova temporada de lives que vai começar hoje. Então, eu quero dizer para você que nas próximas, pelo menos 3 semanas, nós vamos estar aqui engajados, fazendo lives e agora com um novo tema. Nós vamos falar sobre reinando em vida. Então, o meu propósito nesses dias é ensinar você como reinar sobre as circunstâncias. Romanos 5,17 diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinam em vida. Reinam em vida. Então, a vontade de Deus para você, para mim, é que nós possamos reinar sobre as nossas circunstâncias. Amém? Você seja um vencedor na sua casa, um vencedor no seu trabalho, um vencedor na sua vida emocional, um vencedor na sua saúde, um vencedor nas suas finanças. A vontade de Deus é que você experimente vitória em todas as áreas, reinando em vida, porque o centro da mensagem do Evangelho é Cristo em nós. E porque Cristo está em nós, somos feitos reis e sacerdotes. Amém? Então, nesses dias nós queremos ajudar você nessa direção, aplicando a mensagem do Evangelho da Graça de tal maneira que você experimente vitória na prática. É muito ruim quando você ouve uma mensagem reiteradas vezes e não consegue praticá-la, e não consegue perceber os frutos e os resultados dela. E nós queremos cooperar com você nesses dias, abençoando sua casa, para que você possa experimentar esse privilégio, né? A vontade de Deus, que você possa reinar em vida. Então eu queria que você tivesse nesses dias atento, a gente vai avisar com quem vai ser a live cada dia. Hoje vai ser com o nosso prefeito aqui de Aparecida. Eu falo nós porque eu moro em Aparecida de Goiânia. Eu não moro em Goiânia, eu sou pastor em Goiânia, faço muita coisa lá, mas eu moro mesmo, a minha casa é em Aparecida de Goiânia, aleluia. Então por isso eu digo nosso prefeito. A gente vai começar conversando com ele. E por que eu escolhi conversar? Porque amanhã é o aniversário da cidade. Então, amanhã a Aparecida está comemorando, está fazendo festa. Eu achei que era interessante e oportuno. Essa é uma razão. A outra razão é que o nosso prefeito é evangélico. E eu gostaria muito que você ouvisse a história dele, o testemunho, e soubesse mais a respeito dele. A minha ideia não é conversar a respeito de política e nem tampouco constranger o nosso prefeito com nenhum tipo de pedido. Não que eu não os tenha, eu tenho muitos, mas eu jamais iria convidar alguém para fazer uma live comigo só para constrangê-lo com pedidos aqui ao vivo. Então, não vou fazer isso, não espere isso de mim, tá bom? É claro que no particular depois a gente pode até conversar, mas jamais faria isso de outra maneira. É um irmão querido, amável, já conheço há algum tempo, temos convivido em algumas situações muito particulares e interessantes. A última vez que nós estivemos juntos, por acaso, foi na Embaixada de Israel, lá em Brasília, não é? No dia de uma festa judaica, na época do Natal, agora eu esqueci o nome, daquele candelabro de 9 pontas, 9 hastes, Hanukkah, lembrei-me. Nós estivemos juntos lá, ele estava lá, eu também, e tem sido muito precioso ouvir e ver o que Deus está fazendo. É o prefeito que foi eleito com a maior proporção de votos no Brasil na última eleição, pelo menos nas cidades acima de médio porte. Aparecida tem 600 mil habitantes. Foi 95,81% dos votos. É quase uma unanimidade na cidade, tá bom? Então eu gostaria que você clicasse aí no aviãozinho, indicasse agora, recomendasse, é assim que se diz? A nossa live, para que mais, compartilhasse, para que mais pessoas assistissem. Amém? Já podemos ver se o prefeito está online. Aleluia. Vamos aguardar até que... Pastor Luísio.
Olá, querido amigo, irmão Gustavo Mendanha. Que alegria enorme ter você hoje aqui. E foi uma coisa repentina quando você me ligou hoje de manhã. Eu falei, gente, eu preciso de sentar com o prefeito, preciso de conversar com ele. E você tão amavelmente e gentilmente atendeu o nosso convite assim de última hora. Muito obrigado e seja muito bem-vindo. Nosso desejo é que os irmãos da nossa igreja, aqueles que nos seguem, possam te conhecer também. Para aqueles que moram fora daqui da nossa região metropolitana de Goiânia, então o Gustavo Mendanha, não é pastor? Gustavo Mendanha é irmão, é prefeito da cidade e amanhã estamos comemorando a festa de aniversário da cidade e nós queremos ouvi-lo hoje. Seja bem-vindo, prefeito. Pastor, primeiro eu queria agradecer aí a oportunidade que o senhor me dá de falar com muitas pessoas, não só de Aparecida, do estado, do Brasil e do mundo. Para mim, de fato, é uma honra, né? O senhor lembrava do último encontro que nós tivemos lá na Embaixada de Israel. Aliás, quem sabe a hora eu vou fazer a interlocução aí para você chamar não mais agora, né, o Yossi, para você bater um papo com ele. Mas é uma honra poder estar. Seria ótimo. É uma honra poder estar aqui obviamente, poder falar um pouco aí do meu testemunho claro, conhecer novas pessoas aqui a partir das redes sociais. Um prazer e muito obrigado. Aliás, obrigado por ter aceitado o convite. Na verdade, eu liguei para o pastor Aloysio hoje. O ano passado já, com a pandemia, nós temos aqui todos os anos uma grande festa na cidade. E o ano passado, por conta da pandemia, novamente esse ano, nós não teremos a festa tradicional. Mas eu convidei uma autoridade representando a Igreja Católica e está confirmado o bispo Dom Washington, e convidei o pastor Aloysio para sobrevoar a cidade, abençoando toda a população, independente do credo religioso. Eu fiquei muito feliz, um pouco em cima da hora, mas o senhor aceitou e me fez esse convite para estar aqui. Eu não poderia jamais também deixar de atender o seu pedido. Já deixo o meu agradecimento. Que Deus o abençoe. Obrigado. Mas antes de mais nada, eu quero fazer menção, né, do falecimento do seu pai. Essa perda, eu imagino, muito difícil para você, e ainda mais num tempo como esse, né, de tanto sofrimento, tanta luta. Quero fazer menção aqui e deixar os nossos pêsames, nossos sentimentos, que o Senhor possa estar confortando você e toda a sua família. Sei que você também pegou a doença, eu também peguei, também sofri. Confesso que orei por você, nós oramos por você na igreja, porque você tinha outras dificuldades, né? No ano passado você teve uma enfermidade, eu não sei exatamente o que era, parecia um aneurisma, né? Então ficamos muito preocupados, porque essas são comorbidades, né? Mas graças a Deus o Senhor te livrou. E por falar no seu pai, eu queria ouvir de você um pouquinho isso, porque da última vez que nós, acho que não foi da última vez, mas uma das vezes que nós nos encontramos, você disse que é a terceira geração de evangélico na sua casa, na sua família, é isso mesmo? Na verdade, a quarta geração. Geração. Meu bisavô era presbiteriano, meu avô conheceu um grande líder da Assembleia de Deus no país, muitos anos, né? Na verdade, foram para a Assembleia. Na verdade, meu pai, pastor, a minha parte é do lado materno, né? Meu pai se converteu já jovem, né, na Vila Nova, pastor Jorge Branco à época, mas a minha descendência por parte da minha mãe, meu avô era Abraão, foi um homem, inclusive, foi missionário, evangelizou ali o Oeste Goiano. Uma das primeiras igrejas do Oeste Goiano em Porá foi o meu avô, junto com familiares que fundaram, né? Então, de fato, tem essa genética. Como é que foi? Bom, você nasceu num lar evangélico, né? Você tem uma memória de um dia, um momento em que você confessou Jesus? Você pode dizer assim, esse foi um dia, um divisor de águas, um dia de conversão. Você teve uma experiência assim? Ou você é como a maior parte dos filhos, né? Filhos de crente que vai vivendo a vida e aos poucos ele vai se envolvendo e quando ele percebe, ele nem sabe que dia que ele se converteu. Na verdade, meu pai era professor de escola dominical, então todo domingo cedo, independente do clima da semana, meu pai acordava muito cedo para poder ir para a escola dominical. Todos os dias nós tínhamos os nossos cultos, como eu faço na minha casa também, os cultos familiares, mas aos 13 anos, para 14 anos, eu tomei a decisão de me batizar, enfim, e fiz isso publicamente, né?
Óbvio que de lá para cá já são alguns anos, né? Tive a oportunidade de liderar jovens da minha igreja, de estar um tempo em Angola fazendo missões, e tudo isso me edificou muito e principalmente me preparou para estar onde eu estou hoje. Que bênção. Então você teve um tempo em Angola fazendo um trabalho missionário também? Na verdade, eu fui numa campanha da Jocum, né? O senhor deve conhecer bem, Jovens com a Missão, onde eu doei parte no ano de 2016, salvo engano. Eu estive lá por um mês e alguns dias em Angola, junto com meu irmão e vários outros jovens, e foi um período onde eu pude aprender muito, né? E claro que essa experiência eu tenho vários momentos que eu me lembro até hoje que fez uma grande diferença na minha vida. Que bênção isso, hein? Gustavo, me fala uma outra coisa. Uma coisa que a gente percebe em você é a sua ligação com Israel, né? Então você criou você fez uma praça, né, em homenagem ao Oswaldo Aranha. Para quem não sabe, o Oswaldo Aranha estava presidindo a sessão da ONU que criou o Estado de Israel. Você fez uma praça em homenagem a ele e, obviamente, por extensão, homenagem a todo o Estado de Israel. Como é que surgiu essa ligação com Israel? Pastor, meu avô, que era Abraão, ele tinha uma verdadeira veneração por Israel. Meus tios, todos são personagens bíblicos, né? Alguns nomes das tribos de Israel: Abraão, Saul, Paulo, Rubem. Então, meu avô, ele ensinou isso para minha mãe, né? E minha mãe sempre falava sobre Israel. E o meu irmão, alguns anos atrás, ele foi convidado por um amigo, né, judeu que havia morado no Brasil a passar 3 meses em Israel. Ele, além dos 3 meses, ele ficou mais, acho, quase 9 meses. E eu já amava Israel, já tinha uma relação muito próxima. E quando eu tive a oportunidade de estar por Israel também por quase um mês, eu acho que tudo aquilo que tinha sido gerado no meu coração se transformou de fato em algo que eu digo até hoje, né? Eu aprendi e hoje eu tenho isso como algo assim na minha vida. Abençoar Israel, porque na Bíblia fala que aqueles que abençoarem Israel seriam abençoados. Eu tenho isso como regra de fé. Quando me elegi prefeito, uma das primeiras coisas que eu fiz foi buscar a Embaixada de Israel para tentar fazer um intercâmbio. E eu não tenho dúvida que talvez um dos frutos do meu sucesso é justamente essa relação que eu tenho com o governo de Israel. O Yossi, quando ele veio para o Brasil, na verdade... Explica o pessoal quem é Yossi. O Yossi Abraham Shelley, foi o embaixador de Israel até pouco tempo. E quando ele chegou ao Brasil, o Brasil estava num período de dificuldade diplomática com o governo de Israel. E eu estive na embaixada, salvo engano, em novembro. Eu fui eleito em outubro, em novembro eu fui à embaixada e solicitei uma audiência. E quando ele entrou na embaixada, salvo engano, em março, não havia nem uma audiência solicitada por governo, por prefeitos. Então eu fui o primeiro e acaba que a gente criou uma relação muito forte. Ele veio visitar a Aparecida, nós fizemos um grande evento, tocamos o Tikvá, que é o hino de Israel, e a partir dali se deu uma grande amizade. Tive a oportunidade de viajar com ele para vários estados brasileiros. Estive em Israel com o embaixador por 3 vezes. E, inclusive, foi um dos incentivadores para que eu pudesse investir em tecnologia na minha cidade. Então, Israel, de fato, é uma nação que está no meu coração e eu tenho buscado, de fato, quando posso, não só abençoar, mas principalmente falar sobre toda a experiência, sobre tudo aquilo que Israel tem feito pelo mundo. Eu acho precioso isso que você está falando, porque não temos muitos políticos que publicamente assumem a sua posição em relação ao Estado de Israel. Infelizmente, muitos ficam ali com receio de se posicionarem e não fazem, na minha opinião, como você está fazendo, eu respeito, admiro demais e concordo completamente. Eu creio que nós precisamos, sim, de abençoar Israel. Isso é uma ordem bíblica, de orar pela paz de Jerusalém. Então, essa é uma ordem bíblica que muitos crentes ignoram, não sabem por que existe. Além disso, nós sabemos que Israel é também, para nós, um relógio profético. Isso é algo que também muitos evangélicos não sabem, muitos católicos ignoram completamente. Mas o Senhor Jesus que disse, fique atento à parábola da figueira. Quando você vê os seus ramos já dando brotos, saiba que está próximo o verão. Está lá em Mateus 24, no verso 30.
Por que que o Senhor falou isso? Porque no Velho Testamento a figueira era um símbolo de Israel. Todo judeu tem uma relação muito particular com a figueira. A figueira é uma árvore símbolo do país. E na Bíblia representa Israel. Então, quando Jesus diz para ficar atento à figueira, é para observar de fato o que acontece em Israel, porque ali é um relógio profético. Todos os eventos proféticos que vão acontecer antes da volta do Senhor estão relacionados com Israel. E, em última análise, na verdade, nós cremos que a igreja vai ser arrebatada. Mas quando o Senhor Jesus voltar, ele vai, na verdade, voltar para Israel. Não é? E é tão impressionante isso, porque você vê lá em Mateus 25, diz que quando ele voltar, e ele vai julgar as nações. E muitas pessoas pensam, qual vai ser a base desse julgamento? E a base do julgamento é simplesmente como essas nações trataram a igreja e Israel, o povo de Israel, que Jesus chama dos seus pequeninos irmãos. Então, tem um valor espiritual muito grande isso. Eu creio que a cidade de Aparecida tem sido abençoada por causa disso, porque nós estamos abençoando o povo de Israel. E o fato do embaixador reconhecer isso e ter esse vínculo, assim, eu pessoalmente acho isso fascinante. Mas você fez a praça, você fez algum outro projeto? Tem algum outro projeto? Na verdade, tem um projeto de autoria de um vereador e eu que pedi para que nós pudéssemos ter a semana para remembrar o Holocausto, né? Que foi algo que aconteceu, infelizmente, não só judeus, né, Pastor Luiz, mas pessoas enfim, que perderam a sua vida. E nós temos uma semana que é para remembrar. Nós fizemos a praça em homenagem ao Oswaldo Aranha, que foi uma solicitação, inclusive, do Yossi Shelley. É a única estátua em tamanho real que se tem daquele que foi um dos principais ativistas para a criação de Israel. E é bom dizer que não só do Estado de Israel, mas do Estado da Palestina. Os palestinos, na época, não quiseram aceitar, mas ele tem, de certa forma, o nome dele é muito honrado no Estado de Israel. Aliás, temos outros brasileiros, né, que em algum momento foram importantes para a história dos judeus, mas esse talvez seja um dos mais célebres, né? E por isso eu fiz questão de construir essa praça e espero aí no futuro poder fazer novas homenagens ao povo judeu e principalmente a esse estado que eu tenho. Eu acho que não só eu, né? O estado de Goiás, na verdade, Pastor Luiz, eu não me recordo se foi o governador Mauro Borges que esteve em Israel e construiu algo baseado nos kibbutz. Então a gente já tem uma relação de um ex-governador. Eu tenho isso no meu coração, de fato, de ter essa relação muito próxima a Israel. Que bacana isso. Amém. Bom, nesses dias, Gustavo, eu vou estar ministrando e vou estar compartilhando aqui sobre um tema que é reinar em vida. E, obviamente, você sendo um político, eu não poderia deixar de perguntar isso para você. Assim, não quero constrangê-lo a coisa alguma, por favor, sinta-se à vontade. Mas é uma pergunta que eu gostaria de te fazer é essa. Você se vê como um político evangélico? Você vê o seu trabalho como político como sendo uma vocação, um chamado de Deus? Não tenho dúvida, Pastor Luiz. E a verdade, eu confesso que de início não era algo que eu desejava, né? Meu pai, falecido há pouco mais de um mês, me incentivou muito a entrar na vida pública. Aliás, eu sou muito tímido, Pastor Luiz. É mesmo? Uma história engraçada. Vai ficar prática, né? Eu acho que você vai falando muito, você vai se acostumando. Mas eu me lembro quando jovem, eu tinha acho pouco mais de 16 anos, o meu pastor me chamou para conversar. Falou, Gustavo, você tem que ser líder de jovens. Eu, pastor, mas eu tenho tanto medo de falar, eu tenho timidez, eu não queria não. Aí ele passou um tempo, ele me chamou novamente. Gustavo, você tem que ser o líder de jovens. A igreja de Assembleia é um pouco diferente da videira, né? Então acaba que... E aí ele veio me convencer. Eu falei, pastor, eu até aceito ser líder de jovem desde que eu não dirige culto e nem pregue. Eu vou fazer o louvor e depois eu vou ficar cuidando. E ele falou, não, então... A época, a pessoa que era líder até então, que já estava um pouco cansado, estava casando, ele vai pregar e dirigir o culto, enfim, você ajuda ele e tal. Acaba que depois eu assumi a juventude da minha igreja com pouco menos de 50 jovens, e quando deixei já tinha mais de 200 jovens. Então, de fato, a liderança sempre esteve, acho que, e essa vocação, mas por conta da timidez eu tinha uma série de dificuldades. Quando me elegi vereador,
eu confesso que nos primeiros dias eu falei, isso aqui não é para mim. Eu falava com o pai, acho que eu vou renunciar ao mandato. E acaba que com o tempo, com a experiência, eu fui aprendendo, talvez, a entender o propósito de Deus na minha vida. E eu não tenho dúvida que onde eu estou, eu estou por conta da vontade de Deus. Então, é uma vocação que Deus me deu. Tem hora que eu ainda fico me perguntando, será que é para me continuar nisso? Mas eu tenho um princípio na minha vida, eu tenho um personagem da Bíblia que eu me espelho muito, que é o rei Davi. Então, Sim. quando as portas estão abrindo, é para mim entrar. E Deus tem sempre aberto as portas, enfim. Eu espero que Ele continue me abençoando. E onde Ele queira que eu esteja, eu estarei cumprindo a vontade dEle. Porque existe uma visão, né, muito até prevalecente hoje em dia, no meio da liderança evangélica, de que nós, como igreja, tendo sido chamados para reinar em vida, deveríamos estar ocupando as posições chaves de liderança e de governo para fazermos diferença, para, como podemos dizer, né, manifestar ali o reino de Deus. Você, no começo do seu trabalho como político, você tinha esse pensamento ou ainda tem? Sim, eu não tenho dúvida que ocupar esses postos importantes me dá a condição de fazer aquilo que é a vontade do Pai. Promover a igualdade, ajudar as pessoas menos favorecidas, buscar de fato, claro, acho que cumprir aquilo que é obrigação, né, que é ser justo, que é ser honesto, mas mais do que isso, tentar fazer diferente. Né? E desde o início da minha carreira eu tenho buscado fazer isso. Óbvio que eu não sou perfeito, eu erro e erro muito, então eu reconheço isso publicamente, mas Deus tem me dado muita graça para continuar trilhando o caminho e buscando fazer aquilo que é correto e certo. Isso é precioso. Nós temos orado para que Deus levante líderes que sejam modelo e exemplo nesse aspecto para os jovens. Há um entendimento, às vezes, religioso, né, equivocado, de que você ter um chamado de Deus para fazer algo significa fazer aquilo da maneira religiosa. Esse é um equívoco muito comum no meio evangélico. Hoje nós estamos tendo uma situação interessante, que o prefeito de Goiânia é não só evangélico, como era pastor, e o prefeito de Aparecida, são as duas maiores cidades aqui da região metropolitana, também evangélico. Quer dizer, nós estamos num momento em que as pessoas estão olhando para nós. Querendo ou não, elas acreditam que é uma liderança que não é só daquele partido específico, mas é uma liderança, antes de tudo, evangélica. E às vezes a minha preocupação que eu tenho é essa, é que os políticos não confundam as coisas, né? Que ele não pense que está entrando na prefeitura ali, que ele está entrando numa igreja. Eu até conversei isso com o prefeito de Goiânia, o Rogério, justamente falando isso, porque alguns às vezes chegam ali e esperam que ele vai orar expulsando demônio, que ele vai fazer um culto todo dia na prefeitura. E, obviamente, não é isso que se espera de alguém que tem temor de Deus e que está investido agora de um cargo de liderança. Evidentemente que não. Mas, por outro lado, também se espera que haja algum tipo de temor, vamos dizer assim, de uma vida piedosa envolvida nesse trabalho político. Como é que você faz isso? Você tem um grupo que te apoia nessa área? Você mesmo tem, na prefeitura, algum hábito espiritual de fazer uma oração? Como é que funciona essa parte? Pastor Luiz, eu sou muito ligado ao louvor. Então, sempre que posso, e principalmente quando tenho tempo, ultimamente minha agenda está um pouco preenchida, mas eu busco ter o meu momento com Deus. Mas lá no meu gabinete, toda segunda-feira, tem alguns pastores ou líderes, né, que estão lá orando, enfim. Agora, obviamente, né, o senhor dizendo isso, eu, por exemplo, não faço proselitismo religioso. Até porque sei que, sendo eleito prefeito, eu governo para o evangélico, para o católico, para as pessoas de matriz africana, enfim, para aquelas pessoas que não têm religião, para o espírita. E eu busco sempre fazer e tomar as decisões baseadas na justiça, né? Eu acho que é importante dizer. A Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Então, essa questão de justiça, ela tem que estar no coração. Independente desse governante ser evangélico, católico, não ter religião, a gente tem que buscar fazer justiça. E claro que as minhas ações são baseadas nisso. Às vezes não é fácil lidar com o religioso, né? Principalmente o religioso evangélico, às vezes, que faz uma cobrança, às vezes, meio descabida.
Então, você, como político, você precisa de participar, às vezes, de cerimônias e precisa, às vezes, de estar presente em ocasiões, inaugurações de outras religiões. E você alguma vez já se sentiu constrangido nessa situação? De críticas por parte de irmãos? Não, eu confesso que não. Eu não sei se as pessoas me respeitam muito, né? É até interessante, porque eu posso dar um testemunho aqui do Bispo Dom Washington, quando eu estive lá a primeira vez como candidato a prefeito. Eu sou muito sincero, transparente, eu posso até errar às vezes, por às vezes ser muito sincero. Mas eu fui visitar ele e, de fato, eu nasci num lar evangélico já, de uma quarta geração, então eu não tenho muito essa questão dos usos, assim, dos costumes, né? Não sei, às vezes, o que falar. Hoje até eu já tive várias vezes em missa, então eu já entendo um pouquinho melhor, eu sei a hora de levantar, a hora de sentar. Mas eu fui ir numa igreja pela primeira vez, eu acho que eu já tinha mais de 20 anos, na igreja católica, né? E até eu conto esse testemunho porque foi um padre, infelizmente partiu por conta da Covid, o padre Cássio. Eu era secretário de esporte, o Maguito pediu para que eu representasse ele em um evento que tinha na igreja, né? E teve a missa, e acabou a missa, eu fiquei ali esperando, enfim, para cumprimentar, falou, o Maguito pediu que eu viesse aqui representar. Ele chegou em mim, ele sabia que eu era morador do centro, mas não sabia que eu era evangélico. Ele chega em mim e fala, filho, mas você não está vindo na missa. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para esse homem agora? E aí eu falei, opa, desculpa, mas eu sou evangélico, sou da igreja do pastor Ivo aqui, muito próximo. Mas ele me deu um abraço tão caloroso, pastor Luiz, falou, não, mas você é meu irmão, quando você quiser vir aqui, você é bem-vindo. Eu convidei ele para ir à minha casa, e é engraçado que ele não perguntou quando era meu aniversário, mas perguntou quando eu havia me casado. Todos os aniversários de casamento chegava o presente desse padre. E eu, quando fui ao Dom Washington me apresentar, enfim, o Maguito falou, é importante ser evangélico, até para não... Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu disse para ele é que eu era evangélico. Falei, olha, bispo, desculpa se eu errar aqui com alguma coisa, mas eu sou evangélico, sou de uma quarta geração, não entendo, então você me perdoe. Ele não falou nada, me tratou muito bem, aliás, sempre que eu estou com o bispo Dom Washington, eu sou muito bem tratado, respeito muito ele como um líder. E depois de um ano, eu voltei para agradecê-lo. E aí o Maguito já foi comigo. E aí ele deu um testemunho que eu me lembro até hoje, e todas as vezes que eu vou em alguma igreja católica, os padres que são meus amigos, né? E hoje eu tenho uma relação muito boa com praticamente todos os párocos da cidade. Eles falam, ele é evangélico. Mas aí o bispo Dom Washington disse para o Maguito, falou, olha, Maguito, eu recebo aqui todos os anos em eleições vários políticos. E eu conheço cada um deles. Quando chega aqui eu já sei quem que é. E o Gustavo foi um dos poucos que já no início já anunciou como evangélico. Porque às vezes as pessoas falam que não são evangélicas, né? Talvez com medo do bispo, né? Eu não sei, de não receber. E ele deu... Mas, de fato, eu nasci num berço evangélico, mas tenho um profundo respeito por todos aqueles que são religiosos, que estão na cidade. De certa forma, né, a Igreja Católica tem muitos trabalhos sociais, contribui muito, assim como as igrejas evangélicas, com o bem-estar social do cidadão aparecidense. Então, além da gratidão, o respeito que eu tenho por eles. Mas, obviamente, todos que me conhecem sabem que eu nasci num lar evangélico. Não sou melhor que católico, não sou melhor que ninguém, mas, de fato, faço parte aí da Assembleia. Claro, claro que não somos melhores, mas às vezes realmente a gente não tem o conhecimento do ritual, do costume, né? Eu sempre vou a Israel, estava indo todos os anos, no ano passado não fui, espero ir esse ano ainda, e numa das ocasiões que nós passamos também na Grécia, e nós fomos na ilha de Patmos. A ilha de Patmos é o lugar onde o apóstolo João recebeu a revelação do Apocalipse. E nós, então, fomos conhecer a gruta. Tem uma gruta que lá tem o lugar exato que ele ficava, até o lugar que ele segurava. É tudo preservado pela igreja ortodoxa grega. E lá, então, fica um bispo dentro da gruta. É um lugar sagrado. Não é? Apesar de turistas entrarem, é um lugar de peregrinação. E o pessoal que estava comigo é todo mundo crente, não sabe nada de como funciona coisa alguma. E foi muito engraçada a cena, porque eu fiquei por último e deixei eles entrarem. Eu estou em fila indiana. E assim, todo mundo que entrava tinha que beijar na mão do bispo, que ficava lá na beira na entrada da gruta. Mas os evangélicos não sabem do que se trata. Foi muito engraçado, porque chegaram e eles pegavam na mão do bispo e sacudiam a mão dele. E outros chegavam, batiam nas costas, né, abraçavam ele. Eles achavam que era um porteiro, alguém que estava lá só para organizar a fila. E o bispo ficou assim, super constrangido.
com toda aquela... Eu nem sei dizer o que os irmãos estavam fazendo, né? A mistura de brasileiro, goiano com crente, né? E eles bagunçaram o ritual do que estava acontecendo ali. Mas tudo por absoluta inocência, né? Não sabe nada de como as coisas funcionam. Eu imagino que esse tipo de situação talvez possa acontecer, ou tenha acontecido com você alguma vez, esse tipo de constrangimento e embaraço. Eu acho que talvez conhecer um pouco, a gente aprende ao mesmo tempo respeitar e reconhecer. Enfim, eu acho que a gente amadurece para isso. Eu confesso que passei vários constrangimentos. Talvez com o bispo eu já cheguei um pouco mais sabendo, né? Mas eu, de fato, tenho os meus princípios, né? Mas como prefeito eu estou tentando sempre atender, estar juntos e aprender também. Eu já aprendi muita coisa boa com os padres que são os meus amigos. Ah, que bom. Bom demais saber disso. E me fala uma coisa. Você foi o prefeito mais, eu não sei dizer, mais bem votado, podemos dizer assim? 95, até anotei aqui, 95,81% dos votos, né? Isso quase uma unanimidade na cidade. É um feito. Na verdade, existem municípios que tem só um candidato. E, obviamente, dos votos válidos, ele teria um 100%. Tem algumas cidades, e pouquíssimas, eu acho, mas que tem cidade, inclusive, que não tem eleição, porque não tem candidato a prefeito. Das cidades com mais de um concorrente, eu tenho a maior votação da história do país. Então, nós tínhamos 2 recordes. E os 2 recordes eram goianos. Cidade abaixo de 100 mil habitantes, o recorde era do prefeito de Tubiara, o Zé Gomes, que já faleceu, e o recorde acima de 200 mil era do prefeito de Anápolis, Gomide. Então, hoje eu tenho o maior recorde aí de todos os tempos. E, obviamente, por conta da minha equipe, o momento da cidade, e tudo isso proporcionou que eu tivesse uma grande votação. E você acha que você é tímido? Quer dizer, você não se vê como um grande comunicador, alguém que consegue falar o coração das pessoas? Não, eu acho que eu consigo transmitir bem aquilo que eu penso, os meus sentimentos. Agora, tem uma coisa, pastora Luiz, eu escutei, eu não sei se é uma verdade, né? Mas que uma jovem tinha no seu pai um grande orador. E ela chegou no seu pai perguntando como ela poderia falar tão bem como ele. Enfim, a resposta dele foi muito simples. Olha, fale mais de 1000 vezes para o público, você vai aprender até essa dinâmica. Eu acho que falar muito, eu confesso que talvez me desinibiu um pouco, né? A minha formação também me ajudou um pouco a ser um pouco mais desinibido, mas não tenho dúvida que experiência, falar muito, me deixou um pouco mais desinibido. Mas é engraçado, quando eu chego num público que eu não conheço ninguém, eu fico super, talvez, constrangido, fico mais no meu canto. Agora, se deixar, eu começo a me soltar e daqui a pouco eu tô falando mais que todo mundo. Bom, espero que você esteja à vontade aqui, esteja falando mais do que eu. Muito! Essa é a ideia, que você se sinta à vontade, né? E me fala uma coisa, quais são os planos, os projetos agora desse prefeito mais bem votado do Brasil para a cidade de Aparecida, agora para frente? Eu me comprometi em fazer o melhor governo de todos os tempos para o cidadão aparecidense. Olha que suceder um ex-prefeito até então, acho que da história o mais bem avaliado, era uma tarefa muito complicada. E aí eu até confesso, pastor Luiz, na primeira eleição, as pessoas votavam em mim, alguns até diziam, aliás, vou até falar de alguém aqui, acho que ela não está assistindo, ela não vai ficar brava. Mas olha, eu estou votando em você porque o Maguito que está indicando, o Maguito tem credibilidade, mas eu acho que você vai fazer um mau governo. Ai, ai, ai. A minha mãe, ela temia muito, pastor Luiz. Ela falou, Gustavo, você ser prefeito depois do Maguito vai ser muito difícil, eu acho que você tinha que repensar isso. E hoje ela tem muito orgulho, né? Meu pai, talvez uma das alegrias que eu tenho é de ter dado muito orgulho a ele, né? Que via em mim, talvez, o espelho daquilo que desejaria fazer pela população. E eu fico muito feliz de estar cumprindo a vontade de Deus, buscando fazer um governo realmente de excelência, buscando, talvez, levar para o setor público aquilo que nós fazemos no setor privado. Óbvio que a cidade de Aparecida é uma cidade com muitos problemas, uma cidade que ela foi construída ao longo dos anos. Você imagina que Aparecida, a gente está
tá próximo de completar o centenário, pastor Luiz, mas nós só temos 56 anos de emancipação. Então, é uma cidade muito jovem, né? E que pelo crescimento tão rápido, hoje nós somos maior do que 7 capitais do Brasil, a 37ª maior cidade do país. Ela cresceu com muito problema, com assentamentos, então muitos loteamentos que não foram construídos de uma forma, né, mais urbanística, enfim. Então, aí tem uma série de problemas. Mas mesmo assim, quem conhece Aparecida, o senhor que mora na cidade, né, sabe que os últimos 20 anos, o salto que a cidade teve. Aparecida era a cidade dormitório. Nós estávamos até 2017 entre as 100 mais violentas do país. Aparecida era uma cidade que ela não ofertava saúde, não ofertava lazer, não ofertava cultura, enfim. Nós tínhamos uma série de dificuldades. Óbvio que foi sendo construída pelos trabalhadores, pelos empreendedores, passo a passo. Mas hoje nós somos referência no empreendedorismo, nós somos referência como uma cidade inteligente, nós somos referência na saúde. Aliás, hoje nós temos a nossa independência. Eu estava agora, inclusive, eu estou aqui no gabinete de um vereador em Goiânia, eu estava recebendo um prêmio. Aliás, foram 3 prêmios. E acabou o evento, eu saí correndo para vir aqui participar da live. Aliás, agradecer o vereador Anselmo Pereira, que ele estava presidindo a sessão. Eu falei, Anselmo, eu preciso do gabinete. Ele falou, não, pode usar o meu. Então, ele não está aqui, mas eu estou usando o gabinete dele. Opa, ele está aqui. O Anselmo está aqui do lado. E hoje a cidade de Aparecida deixou de ser aquela cidade de problema. É uma cidade que, de fato, e nesse momento de pandemia, eu tenho sentido muito no meu coração que Aparecida ela é uma cidade que oferta para as pessoas, assim como José do Egito, naquele momento que o mundo passava por uma dificuldade. Deus falou com ele foi guardando as coisas para poder ofertar para o povo. A cidade de Aparecida, nessa pandemia, ela tem uma das menores taxas de letalidade das grandes cidades do país. Salvo engano, nós somos a 4ª com a menor letalidade, né? Aparecida hoje, ela testa muito, ela faz aquilo. Aliás, baseado no modelo israelense e sul-coreano, que são 2 países também que eu tenho uma grande identificação. Israel, por conta de tudo isso, e eu, na minha juventude, eu lia muito Poyunshu, então acaba que eu tenho também essa relação com a Coreia do Sul. E foram 2 países que nós buscamos a experiência, né, por eles já estarem há mais tempo lidando com a pandemia, para poder trazer essa realidade para a cidade. Então, a testagem em massa foi a partir do momento do modelo sul-coreano e alemão. Para ter uma ideia, pastor Luiz, Aparecida, que tem 600 mil habitantes, nós estamos chegando próximo de 50% dos testes PCR padrão ouro feitos em Goiás. Então, uma das cidades que mais testou no Brasil, e obviamente no estado de Goiás é a que mais testou. Nós ampliamos leite de UTI, tivemos aquela ideia, né? O senhor conhece muito bem do escalonamento intermitente, baseado no modelo israelense. Aliás, a minha relação com o IOSP sempre me ajuda muito, né? Eu faço alguns investimentos, por exemplo, que foram baseados naquilo que eu vi em Israel. É o caso dos investimentos que nós fizemos para tornar a cidade inteligente. E esse modelo híbrido permitiu, lá no início já, abertura de igreja, abertura de shopping, abertura de feira, abertura do comércio, abertura da indústria. E mesmo com toda essa crise, pastor Luiz, o ano passado nós tivemos superávit na nossa economia. Então, Deus tem me iluminado, me dado inteligência para que nós possamos, mesmo com todos os desafios que nós enfrentamos, estar buscando fazer a nossa população feliz. Ah, que benção, maravilha ouvir isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que a igreja já tem uma função social. Muitas pessoas não entendem isso. Eu me lembro, muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, no primeiro mandato do Marconi Perillo, nós tínhamos um programa de televisão no Canal 13. E não sei, em algum momento, o diretor da emissora, e eles então cancelaram o nosso programa. E nós pedimos uma justificativa, né? E ele disse, não, porque programa evangélico não serve para nada. A pregação não serve para nada. Essa é a justificativa dele. Muito agressivo, né? E naquela altura, então, eu procurei o governador para conversar com ele. Eu falei, olha, governador, o seu assessor aí, eu sei que ele é 2º, 3º escalão, você nem sabe o que ele está fazendo, mas esse posicionamento é um posicionamento muito equivocado. A ideia, de fato, não compreendeu o alcance do trabalho da igreja. Quando a igreja prega o evangelho, nós estamos ajudando o Estado. Estamos ajudando de muitas maneiras.
quando nós ajudamos a restaurar famílias, nós estamos tirando crianças das ruas, né? Estamos impedindo que mulheres venham cair, às vezes, na prostituição. Nós estamos impedindo, quando homens são evangelizados, se convertem, eles deixam de ser alcoolizados e correrem riscos de matar e de morrer, né? Deixa de se envolver com situações desse tipo. Quer dizer, vai dar menos despesa para o sistema de saúde, o sistema policial e tudo mais. Quer dizer, tudo que a igreja faz tem, de fato, um alcance social. E quando eu falo igreja, me refiro a todos os segmentos evangélicos, porque todos estão fazendo isso e fazem cotidianamente. Mas, fora desse entendimento, na minha opinião, autoevidente, como é que você acha que a igreja evangélica pode ajudar o Estado e ajudar alguém, por exemplo, um prefeito como você? Como é que a gente pode abençoar mais a nossa cidade? Pastor Luiz, o senhor disse muito bem, né? Eu acho que além da evangelização, nós temos várias áreas que nós temos carência, eu tenho certeza, em toda a cidade. Além das crianças, eu acho que grande parte ou algumas igrejas, né, têm se prestado a fazer esse trabalho, seja com escolas, como vocês têm a Escola da Videira, que eu sei que é uma das melhores escolas do nosso estado, né, com creches ou CMEI, eu acho que nós temos uma etapa da vida que, cada vez mais que o tempo passa, o nosso país vai se tornar um país com uma população mais idosa, uma população da melhor idade. Eu acho que aí tem uma área que nós podemos ter aí uma oportunidade para a igreja nos auxiliar, né? Seja aqueles papais e mamães, avós e avós, né, que os seus filhos tenham que trabalhar e talvez não tenham como cuidar dessas pessoas, sejam aqueles que muitas vezes são abandonados, né? Eu acho que nós temos aí uma grande oportunidade. Nós temos, infelizmente, também, eu acho que todas as cidades vivem isso, a questão das pessoas que se envolvem com álcool, com as drogas e que necessitam do auxílio. Eu acho que a igreja pode prestar um serviço de assistência aí com muita primazia. Aliás, algumas já o fazem, né? Mas eu acho que nós temos também uma oportunidade para a igreja ser presente. E nesse momento de pandemia, pastor Aloysio, mais do que nunca, o mundo precisa da igreja, né? Seja estando presente ali com ajuda humanitária mesmo. Tem muitas pessoas que estão, infelizmente, passando fome. Mas mais do que isso, pastor Aloysio, os problemas psicológicos que essa doença tem trago, né? Muitas pessoas com depressão, com crise de pânico, com ansiedade. Eu acho que a igreja pode, manifestando através do amor de Deus, colaborar para que as pessoas possam voltar ao eixo, possam voltar ao equilíbrio, enfim. E eu sou muito grato a Deus, né, com as igrejas evangélicas, de uma forma geral, que fazem já trabalhos extraordinários. A própria Igreja Católica tem alguns trabalhos sociais aqui que são importantes, entidades espíritas, enfim. A igreja tem que estar presente. Eu acho que além das quatro paredes, né, eu acho que a igreja pode sim prestar um bom serviço e principalmente auxiliar os governos nesse momento. E principalmente como homens de Deus, né? O senhor é um profeta sobre a nossa nação, sobre o nosso estado. Me coloco aqui também para, quando precisar de puxar a orelha, eu quero ser um servo para chamar minha atenção. Eu aprendi isso muito e sei o quanto isso é importante para que eu possa ser cada vez mais assertivo. Amém. Obrigado por essa liberdade. Mas eu também quero dizer para você que eu não tive a oportunidade de fazer isso por ocasião da eleição, mas eu quero fazer isso agora, já que estamos aqui publicamente, e dizer que nós também, como Igreja Videira, nós estamos aqui para cooperar com a Prefeitura de Aparecida, né? Nós somos hoje, no Brasil, mais de 800 igrejas, e temos crescido. Então, aqui em Goiânia e Aparecida, nós somos 10 prédios, nós vamos abrir o nosso 11º. Mas desses 10, 3 deles são em Aparecida. Então, eu gostaria de publicamente dizer que nós estamos aqui para servir também, servir a Prefeitura, servir a cidade, naquilo que for útil. Nossos prédios, os prédios da igreja estão à disposição para qualquer campanha, né, governamental, qualquer ação da Prefeitura, pode contar conosco, por gentileza, né, coloque a gente, né, na sua lista de cooperadores. A gente está aqui para ajudar. Nós somos parte da solução, sempre, né, e para abençoar a cidade. Nós já temos também trabalhos sociais, nós estamos agora com a nossa 2ª creche, nós temos uma creche com 300 alunos, vamos ter mais uma agora com 300, estamos abrindo um abrigo. Esse abrigo vamos ter 4 apartamentos, a gente quer ter pelo menos ali de 15 a 20 crianças, sendo cuidadas por 4 casais de obreiros.
Então, nós temos feito esse trabalho, mas eu sei que há espaço. Você falou aí de idosos, né? A gente às vezes não tem tanta informação das parcerias que a prefeitura e o próprio Estado, né? No seu caso, a prefeitura tem, e que a gente poderia estar também se envolvendo. Eu penso que é uma área que cada vez mais vai precisar, sim, a população está envelhecendo e cada vez mais a gente vê idosos sozinhos, desamparados, e a igreja tem que ser resposta para eles também. E louvamos a Deus porque nós temos o encargo para isso. E se houver essa condição de parceria, nós também queremos estar envolvidos. Conte com a gente, coloque a gente aí nessa lista. Pode ter certeza, pastor. Aliás, o senhor sabe do desejo que nós temos. Eu espero que quando nós voltarmos às nossas atividades escolares, a gente possa fazer uma parceria. Até porque eu sei que a Videira, além de ser essa igreja que abençoa o Brasil, enfim, a nação, ela tem prestado extraordinário serviço na área da educação. Sei quanto isso é importante na formação das nossas crianças, enfim, preparando para o futuro. Eu espero em breve poder fazer uma parceria aí com a Videira. Nós possamos ter unidade com o selo da Videira. Estamos aqui presente. O nosso tempo já está esgotando, mas eu queria te fazer ainda mais duas perguntinhas para a gente poder encerrar. A primeira é o seguinte: nós estamos vivendo um tempo de crise, a situação não é fácil para as empresas, né? Eu também tenho uma empresa, sou dono de uma gráfica, e sei que as dificuldades não são poucas. O desemprego é grande e é, de fato, uma crise que envolve todas as áreas da sociedade. Na sua opinião, como é que você acha que nós vamos superar esse momento e você pensa que isso está próximo de acontecer? Pastor, eu não vou dizer que eu sou cético, mas eu acho que nós só vamos voltar à normalidade de fato com a vacinação. E eu espero que, de fato, essas novas cepas, que as vacinas que têm sido aplicadas aí, elas possam ser realmente, enfim, importantes para que as pessoas não venham a ter a Covid. Eu estou vendo lá o que está acontecendo em Israel, e eu falo sempre com o Ius, o que está acontecendo nos Estados Unidos, que me parece que, de fato, a vacinação tem dado um resultado positivo. Eu sei que as pessoas... Tem gente aqui querendo casar, pastor, tem gente querendo voltar aos eventos, atividades, né? É óbvio que, como gestor, a gente fica ali um tanto quanto preocupado, né? Para evitar, muitas vezes, pessoas que... Eu conheço pessoas que foram num casamento, inclusive, da igreja da Assembleia, o pastor me dizia, uma pessoa contaminada contaminou mais de 22 pessoas, e, inclusive, uma veio ao óbito. Então, eu sei que a gente tem que ter muita responsabilidade nesse momento. Mas as pessoas também têm que viver, têm que voltar à normalidade. Nós estamos tentando buscar um caminho para adquirir as vacinas, mas se não conseguirmos, espero que o governo federal possa ofertar para que nós possamos imunizar toda a população. Não só a população prioritária, né, como nós vemos hoje, mas imunizar todos os adultos, daqui a pouco os jovens, enfim, quando for aprovada, vacinar adolescentes, crianças, para que nós possamos voltar de fato à vida normal. A gente não sabe por quanto tempo a gente vai conviver com a Covid-19, mas eu espero que isso possa passar o mais breve possível. A gente fica ansioso. Agora mesmo, na comemoração do aniversário da cidade, a gente sempre tinha um calendário, né? Fazíamos uma festa lá que reunia mais de 60 mil pessoas por dia, e hoje a gente tem que ficar só pela internet, fazendo atividade para as pessoas assistirem em casa, né? Todo mundo está ávido por abraçar. E eu acho principalmente o temor e o medo que muitos de nós temos tido. Eu confesso que passei por momentos muito delicados, porque passei por quase tudo que meu pai passou, e por ter tido a trombose cerebral, eu ficava muito preocupado de ter o estado agravado, porque uma das coisas que a Covid ataca é justamente as tromboses, né? Que de fato foi, inclusive, que levou meu pai, um problema genético que nós temos. Então, querendo voltar o mais breve possível à normalidade, eu espero que não só essas vacinas que têm sido aplicadas, mas outras que têm sido estudadas, possa trazer luz aí para a gente poder voltar à normalidade. Amém. E para encerrar, como eu te disse, nós estamos compartilhando nesses dias sobre esse tema, reinando em vida. Agora, falando como um homem de Deus, não como político, né? Qual que é a sua visão? Como você acha que um filho de Deus pode hoje viver reinando sobre as circunstâncias, sobre as dificuldades, sobre as obras do inimigo? Eu acho que a fé em Deus e principalmente cumprir todos os princípios que nós aprendemos, né? Lendo a Bíblia, participando de ensinamentos. Aliás, eu
hoje eu sou uma pessoa que trabalho muito, mas eu já confessei que eu sou um ouvinte da Vinha, tive várias oportunidades de ouvir as suas pregações, aprendi muito. Acho que nós temos que tentar, mesmo com as adversidades, a cumprir aquilo que Deus tem para cada um de nós e tentar acertar sempre, né? Eu sei que todos nós somos humanos, podemos errar, mas se errar, voltar atrás, tentar consertar e tentar fazer aquilo que é correto e certo diante dos homens e diante de Deus. Amém. Prefeito, muito obrigado pela sua gentileza e enorme carinho, né, de nos atender, de conversar conosco aqui hoje. Eu quero dizer que nós temos orado por você e amanhã, em particular, nós vamos orar e abençoar a sua vida, a vida da sua esposa, da sua casa e fazendo isso, abençoando também toda a nossa cidade. Que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê inspiração para que você possa, como você mesmo disse, fazer um governo para entrar para a história. O melhor governo que essa cidade já viu. O que nós queremos é isso, é que cada vez se levantem políticos que sejam pessoas corretas, justas, homens de Deus, e que façam o melhor que está ao seu alcance e que possam exercer com justiça esse, eu diria, ministério. Muitos não entendem assim, mas eu entendo que os políticos são, sim, vocacionados, chamados por Deus, separados para um propósito, para abençoar nosso país. E eu sei que o Senhor vai te levar muito longe ainda. E você pode sempre contar com a nossa oração, a oração da videira. Nós estamos aqui para ser bênção. Nunca nos veja de outra forma. Nós estamos aqui para cooperar. Amém? Eu agradeço, pastor Luiz, por essa oportunidade. Eu sempre que posso estou assistindo. Já vi vários momentos importantes, inclusive de pessoas da minha juventude. Eu saía de longe para ver pregar. Eu já fui até Florianópolis, já fui até Itajaí, eu já rodei o Brasil para ver alguns homens de Deus pregar. E às vezes eu assisto aqui pelas lives com o senhor. Deus abençoe seu ministério, que Deus abençoe o ministério da videira, que vocês continuem prosperando e principalmente levando a paz, levando a palavra de Deus, mas acima de tudo levando amor para as pessoas. Obrigado pela oportunidade e amanhã logo cedo o senhor vai me abençoar a minha casa, mas abençoar também a cidade de Aparecida pelos 99 anos. Com certeza, estaremos juntos. E você que está conosco, eu quero dizer que amanhã nós teremos live às 19 horas com o Kaiser. O Kaiser, ele é um empresário, coach, empreendedor, nem sei mais, influencer, né? Tem tantos nomes que ele tem, mas também é cristão e é pregador, é homem de Deus, a gente vai conversar com ele. Quero dizer para você que essa live vai ficar salva no IGTV. Queremos depois você vai lá, curte, comente e compartilhe para que mais gente veja. Amém? Deus possa abençoar você. Obrigado, pastor. Deus abençoe.